Paz e bem, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudando Consciente. No Evangelho está escrito que o Mestre Jesus disse que não veio trazer a paz, sim a espada. Pai ficará contra filho, filho ficará contra pai, mãe ficará contra filha, filho ficará contra mãe. Essa é a edição as mais recente, fala assim. Diz que haverá separação, porque dentro de uma casa o pai vai aceitar Jesus, um vai aceitar Jesus como o único Senhor Salvador, Deus, outro não. Mas lá na edição, a edição que eu estudei há muitos anos, além disso ele diz que por causa dele, do nome dele, do ensinamento dele, haveria divisão. Uns aceitaria, outros não, ficaria um contra o outro. Porque a espada, ela representa, além do símbolo de guerra, de matança, ela representa a divisão, né? Lá no livro dos Reis, quando duas mulheres vão na presença de Salomão com uma criança, cada uma dizendo que era a mãe, né? Uma dizia que era a mãe, a outra dizia, não, sou eu. Ele pega, bota a criança em frente, pega da espada dele e diz que ia cortar lá no meio, cada um ia ficar com uma parte. Uma só que aceitou, a outra que não aceitou, disse que podia dar a criança para ela, para outra mulher, porque, mais ou menos assim, tá? Pode não estar escrito, porque o cristão protestante ele gosta de que fala certinho, e eu não gravo o capítulo, versículo, parágrafo, eu gravo a lição. Então ele entregou para a verdadeira mãe a criança, separação. Então, hoje nós falaremos de religião e religiosidade. A religião, ela escraviza. A religião foi criada pelo ser humano, mais pelo homem, porque ainda na atualidade a mulher geralmente não tem voz dentro de algumas religiões. Tem umas igrejas, já comentei uma vez isso aqui, protestante, que a mulher não pode subir lá no púlpito para pregar. Tinha uma professora de ciência aqui na escola do bairro, que ela disse que se sentia assim triste, que ela queria subir para pregar, mas lá dentro da denominação não podia. O cristianismo, muitos acham que Jesus criou o cristianismo, ele não criou a religião cristã. Como surgiu? No seio do judaísmo. Os apóstolos se identificavam como seguidores da casa do caminho. Então Marco, discípulo de Paulo de Tarso, falou, já que nós seguimos Cristo, por que não nos chamarmos de cristão? Então eles foram perseguidos um pouco pelo romano, mas foi mais pelos judeus. Eles foram perseguidos, se espalharam, uma boa turma foi para Roma, Paulo pediu para ser julgado lá para ser cidadão romano, Pedro também foi, então ele foi. E chegou um determinado tempo em que o imperador romano queria encontrar um jeito de dominar o povo. Alega-se que o paganismo estava em decadência, mas para mim não existe paganismo, né? Cada uma religião, mas o cristão fala, né, que quem não é cristão é pagão. Eu mal pago as dívidas. Então, vamos lá. Então é um dos imperadores, ele oficializa o cristianismo como religião de Estado, né? Única religião que pode se ter em Roma. Dali, então, ele começa a manobrar o povo e fazer do jeito que ele quer.
Aí depois, com o tempo, surge a Igreja Católica. Depois, mais um tempo da tomada do Império Romano no Hemisfério Norte, né, no Oriente, pelos otomanos. Aí separa a Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Aí depois, mais bons anos, talvez aí uns séculos, né? Paulo de Tarso, Martim Lutero, que é o mesmo, né? Mesmo espírito, ele vai, contesta a Igreja Católica, que cobrava a salvação, perdão do pecado e mais outras coisas. Ele, Bíblia em latim, ele protesta. Aí o imperador, rei da Alemanha, que era ir contra a igreja, apoia ele. Aí criou-se o protestantismo. Mas se a gente vê, realmente é uma massa como manipular a massa. Ela escraviza, ela nos torna bitolado, cego. Me perdoe se estou ofendendo alguém. A Igreja Católica, ela, em nome de Deus, né, Jesus, eu não lembro a ordem certa, criou a Santa Inquisição. As pessoas que não lessem a bula dela iam para a fogueira. Era queimada em praça pública, chamada Fogueira Santa. Aí depois, mulheres, né, à frente da sua época, independente, dizem que cabelo ruivo, que manipulava as plantas medicinais, eram consideradas bruxas. Sem contar quando o vizinho queria pegar a riqueza do outro e inventava. A mais famosa, assim podemos dizer, a mais conhecida é Joana d'Arc, médium, né? Ela conversava com os espíritos, seria assim os santos da Igreja Católica. E ela venceu a guerra, comandou o exército francês, né? Uma guerra chamada Guerra acho que de 100 anos, contra a Inglaterra, venceu, tal. E de encontro a algumas coisas da Igreja Católica, ela foi queimada, viva, né? Depois a igreja, para ganhar devotos, mas ela oficializou como santa. Para vocês verem. Atualmente, na atualidade, a Igreja Católica está mais ou menos, né? Então, eles têm os conceitos, os preconceitos deles, eles não admitem a homossexualidade no cristianismo. O casal tem que estar casado, não pode morar junto, que está em pecado. A Igreja Católica alivia um pouco e pode casar-se na igreja, pelo menos religioso, depois no civil. Já no protestantismo tem que casar nos dois, onde muita mulher perde até a pensão do marido. Quem perde cá tem uma. Já comentei de uma conhecida que a mãe dela, o pai desencarnou, ela era funcionário alto da rede ferroviária. Então eles têm aposentadoria pelo INSS, pensão privada. Conheceu um senhor, foi viver junto e pediram para ela casar. Ela não casou, preferiu acho que sair da igreja. E sem contar, eles atacam muito a religião de raízes africanas. A Igreja Católica mais ou menos, mas a protestante, a maioria das igrejas, denominações, ela ataca, elas invadem os terreiros, né, as casas de axé, quebra as imagens, destrata a nós que somos frequentadores, somos médiuns, né, do terreiro. Se botar uma roupa branca, critica, se botar um ponto, reclama, eu não estou nem aí. Quando eu e o Raoni quer ouvir ponto, o Raoni então bota estourando o som. E a divisão na própria família, né? Chamada família aqui, Peixoto. Um amigo diz, não, você se sente, não. A gente se percebe, mas trata mais ou menos, né? Então a irmã que falou, falaram para mim que
é macumbeiro, mas eu tenho que te amar. Deu vontade de dizer para ela, gratidão, não preciso do seu amor. Então, quer dizer, ama porque é irmão, mas não aceita a religião. Meu pai dizia, quando eu era kardecista, que quando o macumbeiro morre, não vai para o céu nem para o inferno, fica vagando no espaço. É bom que eu vou conhecer outros planetas. Isso é religião. Não aceita casamento do mesmo sexo, não aceita que a mulher tenha o direito de fazer do seu corpo o que quer, o aborto. Defende muito, mas todo pessoa que é moralista pode contar que tem algo podre por baixo da vida. E outras coisas, outros preconceitos que eles vão tendo. A protestante, eles quebram imagem também de igreja católica, diz que o católico é adorador demais, que o macumbeiro também é. Estava conversando com um que diz que é pastor ungido da Assembleia de Deus, está em Minas. Aí veio para o Rio, veio a família, os filhos. Eu falei, onde que Jesus mandou quebrar a imagem? Não, mas que lá, não sei aonde, que agora eu não lembro, diz que é tal, que é pecado, heresia, adorar. Tem uma jovem aqui que conhece desde bebê, que falou que não está escrito na Bíblia, ela não aceita. Aí eu disse, então há uma contradição, porque na tampa da Arca da Aliança tem 2 querubins com as asas encostando. Assim diz, que eu nunca vi essa arca. Vejo cópia. Não, porque representava Deus, aí Jesus veio. Mas os estudiosos, os bacharéis na ciência da religião, muitos dizem que nos tempos antigos existiam as imagens mesmo, de madeira grande, nos pórticos lá do Templo de Salomão. Então, isso é religião. Ela causa divisão. Porque eu estou na Umbanda, sou filho de Umbanda, a maioria aqui é católico, dos parentes. O caçula, irmão caçula, é protestante. Então ele quer que todos os irmãos aceitem Jesus. Aí a irmã mais velha, mas a irmã mais velha é até analfabeta, não sabe, né, não quê. Aí os filhos dele são protestantes. Aí que eu lembro é só isso. Sobrinho não. A maioria tudo é católico. Então a gente vê que existe essa divisão, né? Aí ele quer. Mas o que é bom para ele não é bom para mim. O que é bom para mim não é bom para o outro. Não é bom para ele, né? Quem sabe cada um onde tem que estar é a própria pessoa. Tem um amigo nosso aqui de muitos anos, de infância, que ele diz, ele é da mesma igreja que o meu irmão, Igreja Batista, aqui no bairro. Ele fala, Valmir, eu não convido, porque a pessoa sabe que eu frequento. Então, se ela quiser ir saber como é, eu vou explicar. Também não convido para ir na Umbanda, não. Se a pessoa quiser conhecer, chegar perto de mim e me chamar, vamos embora. Tem um jovem que não mora mais aqui, conheço desde bebê, ele viu as postagens no Facebook, onde é um bando que frequenta. Aí eu expliquei, atualmente estou sempre, porque devido à dificuldade de andar e subir morro, não dá, porque o último terreiro era no alto do morro. Metade do morro, para não exagerar, mas bem alto. Então isso é religião, entendeu? Religião causa divisão, causa o preconceito, causa briga, causa separação, manipula, escraviza. E uma manipulação muito usada no protestantismo é sobre o dízimo. O dízimo não é 10%. Quando você estuda, veja a importância do estudo. A gente entende que era no comi e no coentro. Tá? Isso é matéria para a gente falar depois. E eu trabalhei numa empresa que o vigilante
cara tinha feito, acho que era tipo um técnico de teologia e filosofia. Ele disse que não é só o dinheiro, é o tempo. Se eu tenho 10 dias de folga por mês, então eu vou tirar 10%, um dia, e vou dedicar à religião, à igreja. E a religiosidade? A religiosidade. A religiosidade, ela nos liberta. Ela nos faz evoluir, a estar de mente e coração aberto. E que seria a religiosidade? A religiosidade é procurarmos, né, viver as leis divinas, moral, natural. Mas quais são as leis? O mestre, quando ele foi tentado pelos fariseus e saduceus, perguntaram a ele, mestre, primeiro elogiaram e tentaram jogar o ego dele lá no alto. Quais são os 10 mandamentos? Ele diz, o primeiro, amarás a Deus de todo o seu ser, de todo o seu sentimento, de toda a sua alma, sobre todas as coisas. Amarás o próximo como a si mesmo. Que para mim amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Para amar o próximo... e aí ele falou assim, toda lei e profeta estão resumidos a esses 2 mandamentos. Então, esquece os outros 8 mandamentos. Então, estão resumidos a 2, amarás a Deus e o próximo. Então, para me amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Para mim amar o próximo, eu tenho que amar a mim primeiramente. Quando eu me amo, amo o próximo. Quando eu me amo o próximo, eu amo a deusa, a grande mãe, e o Deus, o grande pai. Como expliquei a vocês, eu sei que existe uma deusa. Porque eles vivem em nós. Mas como vivem em nós? Numa centelha. Um diz que é a centelha crística, o eu sagrado, o eu superior. Em Yorubá é o Ori. É o primeiro orixá que a gente recebe. Então, uma vez eu expliquei da onde eu vi uma palestra, acho que era de Norberto Peixoto, que explicava o que era o Ori. É da energia emanada dos nossos pais que eu digo Deus e a deusa, que cria o nosso espírito. O primeiro terreiro que eu fiz parte do corpo mediúnico, Pai Cipriano me explicou, né? Mais ou menos, é longo a conversa que ele teve comigo em desdobramento. Então ele disse que quem guarda a minha coroa é o Xalufã. E eu perguntei ao pai de santo, expliquei, contei ele, o pai Cipriano falou, né? Ele disse que o Xalufã era coisa lá do candomblé. Ele não falou desse jeito, então era coisa, eu que estou falando. Quer dizer, não tem o estudo, a pessoa não entende, então é do candomblé. Aí o Norberto Peixoto explica que é da essência divina que faz o espírito. Aí volto a repetir, por isso que é bom termos que estudar, para não sermos massa de manobra, seja na vida cotidiana, profissional ou religiosa, espiritual, né? Porque o que liberta é o espírito. Tem um jovem, ainda para ser filho, tem 30 e poucos anos. Eu vou na Lan House, mais tarde eu vou ter que até que ir. A gente conversa, ele é protestante, da Igreja da Assembleia de Deus. Aí eu boto pilha nele que ele é da direita. Diz ele que ele é do Centrão agora. E eu sou progressista. Sou a favor do progresso. E a gente conversa, vai, conversa, vem, conversa, aí ele fala da corrupção. Aí eu expliquei, perguntei se ele sabia a diferença da religião da religiosidade. Eu expliquei a ele uma e a outra. Uma conversa que nós tivemos, aí, não, mas a corrupção, que não sei o quê. Aí eu citei
É que a câmera só grava 30 minutos, a câmera do celular. Aí citei ele numa situação que eu passei desempregado, eu fui para uma empresa fazer inscrição, a fila, aí tinha uma estação, tem uma estação, não sei se ela ainda, a empresa está lá ainda, ou faliu, do BRT. E o cara, não, que não sei o que, político e tal, que pá, eu pulo mesmo, eu entro ali sem pagar, eu afronto ou bato de frente com o sistema. E eu conversando com ele. Aí a última vez que eu estive, ele, mas Valmir, tal, esses negócios, a gente vamos dizer assim, é tentador, a pessoa acaba sendo. Aí eu expliquei ele. Aí entra a religiosidade, né, meu? Quem vive a religiosidade, quando a gente vive, procura viver a religiosidade, não quer dizer que nós estamos isentos aos equívocos, né? Vai vir. O fulano pula lá para não pagar o BRT. O político desvia dinheiro. Mas a religiosidade, ela nos dá força para que nós procuramos resistir à situação de cometer os mesmos equívocos. Já nós que sabemos que somos intuídos pelos guias, os guias vão puxar a orelha. E eu, né, o pior não é o guia não, tá? Mais brabo não é o Exu nem a Pombogira não. Mais brabo é a minha mãe. Ela já desencarnou, tem mais de 30 anos. Houve um problema que entre parentes, né? Que diz que o parente só o dente morde a língua da gente. Eu ia processar. E a intuição veio que não era para fazer. Estava na sala, olhei para o corredor. Aí eu vi minha mãe certinho com o vestido que eu dei a ela. Então ela se identifica para mim assim e para alguns médios que vê. Não falou nada, só olhou para minha cara. Então, mãe manda, o filho obedece. Então é assim, a gente brinca, mas é verdade, tá? A gente somos intuídos, temos que estar atentos na intuição que vem. O cristão fala tentação, eu nem falo tentação. O ego, né? É o embate do ego com o eu crístico. Um dia a gente vai conversar, tá? Espero ter conseguido passar para vocês o que é religião, o que é religiosidade. Se gostaram, curta, tá? Dê seu joinha, compartilhe, ajuda a divulgar o trabalho. Quem não se inscreveu, se inscreva, toque no sininho para receber a notificação de novo vídeo. E comente lá no comentário, reclama, diz que eu sou assim, sou assado, e que não concorda. Se tiver alguma dúvida, coloque no comentário, a gente faz um vídeo explicando, sugestão de um tema. Bom, que o Ori que vive em mim saúda o Ori que vive em você. Sim, é.